Bom, saiu o relatório final desse incidente aí de 2024 com um Boeing 777-300 da TAM no aeroporto de Milão. Relatório final divulgado pela ANSV, que é a Agência Nacional da Segurança de Voo da Itália, né, o equivalente ao nosso CIPAER ou americano NTSB. E a gente vai dar uma olhadinha então aqui e fazer alguns comentários. O relatório está em italiano, mas a gente tenta fazer um embromation aqui, embromazione no caso, e a gente vai dando uma olhadinha nas partes principais e vai comentando. Tá bom? Então vamos lá, o acidente foi no dia 9 de julho, o incidente, né, classificado como incidente, foi no dia 9 de julho de 2024, às 13 horas e 26 horário local, 11h26 UTC, na fase de decolagem do aeroporto Malpensa, que hoje chama Silvio Berlusconi. A aeronave foi um Boeing 777-32WER da Latam, com a matrícula Papa Tango Mike Uniforme Golf, por coincidência aquele mesmo do incidente, aquele que pousou em Confins, Belo Horizonte, com pane elétrica alguns anos atrás. Coincidência apenas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele operava o voo Latam 8073 de Malpensa, Milão Malpensa para São Paulo, Guarulhos, e aconteceu um tail strike quando decolava da pista 35 esquerda, 398 ocupantes a bordo da aeronave. Imagina a caca que não podia ter dado isso, mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu. Que diz que o CENIPA, o NTSB, a EASA, a própria Boeing, todas tiveram participação aqui ou acompanharam a execução, as investigações, né? A aeronave decolou, teve esse incidente do tail strike, ficou em holding para alijamento de combustível e execução dos procedimentos a 6.000 pés, das 11h49 até as 12h25, tendo pousado de volta às 12h36, 1h10, portanto, após o incidente, eles pousaram de volta na mesma pista 35 esquerda do aeroporto de Malpensa. Aqui já aparece a primeira foto, deixa eu dar um zoomzinho aqui, do tail skid. Esse 777 ainda tem tail skid, é dos mais antigos, os mais novos já não tem mais, né? Ele tem só o sensor e a proteção ela é eletrônica para um tail strike, mas esse aqui ainda tinha, e você vê que o tail skid foi arrancado, né? Ele simplesmente arrancou inteiro, tá ele aqui, ó. Foi encontrado lá na pista 35 esquerda, junto com alguns outros destroços aqui de carenagem e tal. Teve um dano aqui também num drain mast, lá traseiro, né? E aqui o próprio sensor do tail skid também foi danificado. Esse sensor no 777, ele detecta que a aeronave tem um potencial tail strike, pode ocorrer, e ela limita ali o controle de voo para segurar o pitch da aeronave para que isso não ocorra. O problema desse caso é que realmente, como ele estava aí com velocidade inadequada, flap inadequado para o peso, o sistema acabou que não conseguiu corrigir. Aqui ele diz que o tail strike causou o acionamento do sistema de incêndio do APU, né, que fica lá na cauda, e eles tiveram essa mensagem aqui de Bottle Discharge APU, quer dizer, a garrafa de extinção de incêndio da APU foi descarregada. Vamos seguir. Só disse que depois a aeronave ficou em Milão de 9 a 14 de julho, em manutenção, e depois ela foi trasladada. A nave volta a serviço, então, em fevereiro de 2025. Aqui algumas informações, então, sobre a tripulação. A configuração
dessa tripulação era um pouquinho diferente, porque tinha um comandante em instrução, comandante que vinha do Airbus, e nesse voo eles faziam um tipo de treinamento que o comandante instrutor estava sentado no assento da direita, como é comum, porém ele iria voar essa etapa, ele fazia o papel de pilot flying, e o aluno faria então o papel de pilot monitoring, piloto monitorando, né, piloto não voando no assento da esquerda. Essa é uma das etapas do treinamento aí previstas pela empresa, exatamente para treinar o comandante quando ele voar na esquerda como pilot monitoring, que vai acontecer muitas vezes, né, quando ele estiver voando com o copiloto no seu assento da direita, que ele vai voar então de pilot monitoring. Tinha também um terceiro comandante, que a tripulação é de revezamento, né, que estava no jump seat. Comandante então, ele tinha aqui as licenças 777, 787, claro, e anteriormente tinha voado 320, A330, Boeing 767, Fokker 100, Fokker 50, Cessna 208. 18.921 horas é bastante experiente, sendo 795 horas no último ano. É mais ou menos o que se voa no Brasil mesmo aí, a casa aí das 800 horas por ano. O comandante em instrução também, licença válida de 777, 787, havia voado quase a mesma coisa, né, os dois fazendo carreira na mesma empresa, A320, A330, voo 737 em alguma outra empresa, Fokker 100, Learjet e Pilatus PC-12. Tinha quase 17 mil horas de voo aqui e também bastante experiente, né? 640 horas no último ano, um pouco menos aí, porque provavelmente passou alguns meses aí na instrução em terra, né? Para fazer a sua transição do 320 para o Boeing, do Airbus 320 para o Boeing 777. O segundo comandante, que ocupava o jump seat, também com experiência bastante parecida, 777, 787, ele voou ainda 767, tinha licença do 757 também, além de A320, A330 e Fokker 100. Tinha um total de 17.530 horas, sendo 418 no Boeing 777. Também era novo no Boeing 777, né? 418 horas, aí, talvez uns 6 meses de Boeing 777. Só voltando aqui para o comandante em instrução, que eu pulei, ele tinha 95 horas só no 777. Você vê que estava bem no início da instrução, né? Então, 3 pilotos muito experientes, sendo 2 mais inexperientes no Boeing 777, um deles ainda em instrução. Aqui algumas informações sobre a aeronave, né? O 777-300 tem um peso máximo de decolagem de 346 toneladas. E essa aeronave tinha uma configuração para 410 passageiros. Número de série dela, ó, interessante, 38888, fabricada em 2012. Proprietário Latam, total de 42 mil horas e equipada com 2 motores GE90. Se eu não me engano, o 777 são 115 mil libras de empuxo aí que tem nesse GE90. E combustível a bordo de 109.700 toneladas para um voo previsto de 10 horas e 35 minutos. Bom, aqui fala um pouquinho do peso e balanceamento da aeronave. Vamos ver aqui, já direto na mensagem recebida. A Latam, o procedimento dela, os pilotos vão receber essas informações nos seus celulares pessoais. Para mim é novidade esse tipo de procedimento. Com certeza outras empresas mundo afora usam, mas eu não conhecia esse tipo de procedimento. Então aqui diz, vamos lá, um peso zero combustível de 219.460. Está aqui o combustível previsto de decolagem 108.900, que deu um peso total de decolagem de 328.400 quilos. E o peso previsto de pouso aqui.
Passageiros tinha 38 na frente, na classe executiva, 343 na classe econômica, o total de 383, mais a tripulação, que é a distribuição por setores, né? E o CG aqui da aeronave, que era de 28,7. Bom, aqui ele diz que o piloto, então, inseriu, após receber essa informação, ele inseriu o peso zero combustível no FMC, que é o procedimento normal. E ele inseriu corretamente, 219.460. A gente, mais para frente, esse relatório vai mostrar ali, até o FMC, como é que faz as inserções. O sistema da aeronave, então, soma esse peso ao combustível e chega ao peso de decolagem, 328.425. Ele fala um pouquinho sobre tail skid, o sistema de detecção de tail strike, tá? Que no caso de um toque da cauda na pista, ele vai dar essa mensagem de ICAS tail strike com um beeper. Fala sobre quando esse alarme é inibido na decolagem, entre 80 nós e 400 pés de rádio. Isso é importante porque eles só então receberam essa mensagem após 400 pés já na subida da aeronave. E aqui é aquele sistema que eu falei sobre eletrônico de proteção de tail strike. Primary Flight Control, o controle de voo primário, calcula o risco iminente de tail strike e ele reduz automaticamente a deflexão do profundor para tentar evitar um toque da cauda na pista. Mas isso o piloto não sente no manche, né? O avião é fly-by-wire, é apenas eletrônico mesmo, sinal direto para o profundor. Tem um limite de atuação de 10 unidades e pode ser sobrepujado pelo piloto. Provavelmente foi o que aconteceu ali, eles queriam rodar a aeronave e puxaram até além do limite do que o sistema já estava protegendo. Então aqui, ó, é no FMC, onde tudo que está com box, com quadradinho, são campos que você pode inserir algo, né? Você viu que o do combustível não, o combustível ele já lê diretamente dos tanques, mas aqui seria a inserção do peso zero combustível. O peso total aqui também não, porque ele vai somar automaticamente, vai colocar lá. E os demais são outros dados que podem ser inseridos, como reserva, altitude de cruzeiro e o Cost Index. Esses são dados que podem ser alterados. Eles têm o default, que fica em letras menores, aqui números menores, mas eles podem ser alterados conforme a necessidade do piloto ali do voo. Aqui já na página de decolagem, chama Takeoff Reference Page, onde você vai inserir o flap, a redução de potência, a pista. Aqui não é o caso de Milão, tá? Só pegaram aqui um recorte do manual. E o avião então vai calcular pelo peso, pelo flap, pela redução de potência, ele vai calcular as velocidades V1, velocidade de decisão, VR, velocidade de rotação, e a V2, velocidade de segurança aqui no segmento inicial de subida. Bom, como houve uma confusão ali na inserção do peso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles receberam, quando eles foram colocaram peso e tal, em vez do FMC dar aquelas velocidades conforme eu mostrei automaticamente, dar essas velocidades aqui automaticamente, eles receberam a mensagem V-Speeds Unavailable. Ou seja, o computador não conseguiu calcular essas velocidades. E isso, está aqui no manual, ele pode ocorrer pelos seguintes motivos. Peso muito baixo, com potência máxima. Peso muito alto, com potência reduzida. Olha só, isso aqui provavelmente é o caso. Peso muito alto, com potência reduzida. Porque o peso inserido no FMC estava correto, então o peso era muito alto para aquela potência muito reduzida. Condições ambientais limitantes ou dados incorretos inseridos. Então aqui, quando eles receberam essa mensagem, sim, faltou um pouco ali de system knowledge, né, conhecimento de sistema, para pesquisar melhor o que isso queria dizer. Bom, aqui é onde o erro maior ocorreu.
IFB, que na verdade é o iPad, é um equipamento que hoje praticamente todas as empresas do mundo estão usando, né? É ali que você vai ter, em vez de ter todo aquele bando de manual dentro do avião, foi tudo substituído pelo IFB, então, IFB, né, que é o Electronic Flight Bag, que nada mais quer dizer do que mala de voo, né, eletrônica, a briefcase eletrônica. Então, em vez de ter aquela mala cheia de manual, no iPad você vai ter as suas cartas de aproximação, cartas de decolagem, você vai ter os manuais do avião, os manuais da empresa. Você vai ter também, em muitas empresas, o programa para cálculo de performance para decolagem e pouso. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui e lá na frente você vai ver por que um dos motivos que pode ter dado essa confusão e acontecido esse erro. Antes de falar lá da inserção dos dados no iPad, ele dá uma passada aqui pelo QRH de T-Strike, que são os procedimentos a serem seguidos no caso de um T-Strike. Eles seguiram, foi o que aconteceu. Aqui está em papel, mas no Boeing 777 é um checklist eletrônico. Aqui então ele mostra, no Boeing 777-300, que esse que está em vermelho aqui, com qualquer configuração de flap de decolagem, o lift-off, ou seja, a aeronave vai sair do solo normalmente com 8,5 graus de pitch. Isso dá um clearance da parte mais baixa da cauda de 76 centímetros, é bem pouco. E com 10 graus, então, você vê 1,5 grau só de diferença, a cauda já pode bater no chão. Então, é um momento aqui de operação dessa aeronave bastante delicado. Precisa ser bastante preciso nessa decolagem para não incorrer em tail strike. Tá? Que ele fala que a rotação, isso é tudo parte de FCTM, que é o Flight Crew Training Manual. Ele fala quanto tempo ideal de rotação, né, de 2 a 2,5 graus por segundo, vai demorar aproximadamente 4 segundos entre o ponto zero até a aeronave estar no pitch para sair do solo. Aqui um pouquinho da informação meteorológica, como é de praxe, sempre tem, porém não foi um fator que influenciou em absolutamente nada. Você vê aqui que o vento calmo, né, variava em 1 nó só, visibilidade maior que 10 km, poucas nuvens a 4.000 pés, 30 graus, a pressão de 1018 e sem mudança significativa. Aqui o último ATIS do momento da decolagem, né, vai dizer basicamente a mesma coisa aqui do METAR, porém dando informações do aeroporto como pista em uso, nível de transição e etc. O que é interessante, ó, foi o que foi inserido no FMC, tá? Zero combustível estava correto, 219,460. E aí, as velocidades encontradas por eles não seriam as velocidades, então, pertinentes a esse pouso. V1 de 145, VR de 149, V2 de 156. Temperatura assumida de 56 e flap 5. Lembrando que no FMC estava correto, 219 mais o combustível de 109, com um total de 328. Então, vou falar um pouquinho sobre a decolagem. Aqui a descrição de como foi a decolagem. Começando às 11 horas, 25 minutos e 42 segundos, quando a aeronave alinha na pista 35 esquerda, configurada com flap 5. Aos 58 segundos, então, daquele mesmo minuto, eles selecionam a potência de decolagem, que foi para uma temperatura assumida de 56 graus, potência reduzida, portanto, o N1 de 92,8. Essa aqui é a manete de potência, estava em 72 graus de avanço. Às 11h26 e 33 segundos recebe-se o aviso sintético de V1. O 777 tem um aviso sintético automático de V1. O piloto não precisa fazer esse call-out, né, que é a velocidade de decisão. Aqui ele atinge 3 segundos depois ele atinge 150 nós. Mais 1 segundo o nariz sai do chão, o ground air do nose gear, trem de nariz, passa de ground para air, ou seja, o nariz da aeronave está fora do chão.
Mais 4 segundos aos 40, 11, 26 e 40, com uma velocidade de 160 nós, o pitch chega a 8.3. Lembra que eu falei que 8.5 esse avião saiu do chão? Com 8.3, o que aconteceu? Ativou aquela proteção eletrônica de T-Strike, que a gente comentou antes. Porém, 2 segundos depois, aos 42, pela posição de GPS, é detectado o momento que a aeronave fisicamente toca com a cauda no chão, tail strike. 6 segundos depois do tail strike, então com a aeronave arrastando a cauda no chão, né, como a gente vê no vídeo, a manete de potência ainda estava em 72, passando para a toga, eles começaram a acelerar, então percebendo que a aeronave não saía do solo, de 72 para a toga, e ela atinge então aos 53, 5 segundos depois, 106% de N1, ou seja, aceleraram a aeronave. Nesse mesmo momento a velocidade era de 178 nós. A garrafa do APU também dispara nesse momento. E 2 segundos depois, às 11h26h50, o trem de pouso direito, então também passa de ground para air, ou seja, a aeronave finalmente sai do chão inteira com o trem de pouso principal. 11h26h53 é recebido o aviso ICAS de Tail Strike Caution. Logo depois, então, aqui provavelmente já com 400 pés, quando acaba a inibição do alerta, eles recebem então finalmente Tail Skid, a mensagem ICAS de Tail Skid. Isso aqui é interessante, a linha do tempo aqui com alguns gráficos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue ver. A linha vermelha marca o início da rotação, tá? Então aqui radioaltímetro vem zerado. Você vê no início da rotação, que seria a rotação a 150 nós, o radioaltímetro praticamente zerado, né? Ele não, ou seja, a aeronave não saiu do solo. A velocidade vem crescendo na decolagem, momento da rotação aqui exatamente em 150 nós, ela continua aumentando, mesmo que não numa velocidade muito grande, até o fim aqui desse primeiro gráfico. Aqui a posição das manetes de potência em graus, lembra que a gente falou em 72? Em vermelho vai ser a esquerda, em amarelo aqui, eu sei lá que cor que é essa aqui, meio esverdeado, à direita. Elas permanecem 72 graus. Chegou o momento que eles imaginavam fosse da rotação, né, 150 nós, ela continuou. Até que enfim perceberam que a aeronave não saía. Vamos ver quanto tempo depois aqui, ó, 26h38, até mais ou menos aqui 26h46, 8 segundos aqui, ela veio aqui arrastando a cauda, quando eles começaram a elevar a potência da aeronave. Aqui o pitch vem aqui em 0, corrida de decolagem, momento da rotação de 150 nós. Você vê que eles tentam rodar a aeronave, ela não vem, daqui a pouco ela começa a vir, chegando a praticamente aos 10 graus aqui, mas aqui já tinha tido contato com a pista. Ó, 10 graus, contato com a pista, vem raspando até que finalmente sai do chão aqui. Aqui os inputs no manche, control column. Você vê que é um input um pouquinho para frente, como é feito mesmo na decolagem. Chegou a hora da rotação. Olha como realmente ele tenta tirar o avião do chão e o avião não sai. Está aqui o radioaltímetro zeradinho. E aqui quanto que foi colocado de força no manche. Tentou puxar, o avião não saía e foi brigando ali até que quando o avião sai do chão ele tem que empurrar de novo para frente, né? Aqui já o avião está voando. Aqui são os dois, esse gráfico aqui são os dois Tail Skid Protection Computers funcionando. Tá em verde e em vermelho. Você vê que quando chega aqui para frente, quando eles tiram o avião, o nariz do chão, um dos computadores, pelo menos aqui o central, que é o vermelho, ele começa a atuar, olha só. E daqui a pouco, até são 3 aqui, tá? Ele não aparece aqui, mas tem o central, o esquerdo e o direito. Deve estar aqui, ó, em amarelo, então. Esse amarelo meio esverdeado é esquerdo, o direito em verde e o central em vermelho. Aqui eles estão sobrepostos, não dá para ver. Quando eles
começa a dar inputs diferentes, a gente começa a perceber. Então, sei que o central já deu um input, daqui a pouco o direito deu alguns inputs também. Que o sensor de ground do nariz, você vê que ele, 150 nós, ele não sai, mas 2 segundos depois é quando o nariz sai do chão. Saiu com uma velocidade muito baixa. Foi o que fez tocar a cauda. Bom, agora aqui um outro gráfico, puxando a linha do tempo um pouquinho para frente, e essa linha de referência vermelha agora, que estava antes a 150 nós, agora ela está a 179 nós, que é o momento que as manetes de potência são levadas à toga. Então vamos dar mais uma olhada aqui, ó, rádio altímetro, vem zerado, começa a sair do chão, quando eles levam a manete para a toga, o rádio altímetro então sobe rápido porque a aeronave finalmente saiu do chão, né? A velocidade, que ela vinha aqui 150, ela começa a aumentar então, e na hora que eles levam para a toga aqui tem uma pequena queda, né, 179, mas ela se mantém mais ou menos estável nessa subida inicial, que seria mais ou menos esperado mesmo de se manter estável. Aqui as duas manetes de potência, direita em verde, esverdeado aqui, e esquerda em vermelho, aquelas sobrepostas, e então quando eles dão o toga, há uma pequena separação, que é normal, né? Às vezes elas não dão potência ao mesmo tempo, elas sobem para uma potência maior, depois se mantém estável aqui em mais ou menos 80 e poucos graus aqui. Aqui indicação de N1 então de potência, lembra? Ele estava com 90 e poucos %, veio o tempo todo, e quando eles dão toga então sobe exponencialmente aqui para a potência máxima aqui na casa aí dos 106%, como a gente também verificou. O ângulo do pitch, né, o pitch angle, aqui ó, começando a 150 nós, né, na rotate inicial, que seria a rotate, o pitch angle começa a subir, tirou o nariz do chão, manteve-se estável, provavelmente que o avião vinha arrastando a cauda, e quando ele dá toga, o avião sai do chão, o pitch volta a subir. Bom, aqui mostrando a pista no mapa, né? Tá aqui a 35 esquerda de onde eles decolaram, o início da decolagem, aqui, alinhamento, decolagem, o ponto onde foi iniciada a rotation, a rotação, onde a cauda finalmente atinge a pista. Aqui mais para frente um pouquinho onde eles deram toga, né, a potência máxima. E aqui quando cruza a cabeceira oposta. Curiosamente colocaram 18 Romeo aqui, mas está errado. Você vê como o pessoal que faz relatório também erra, né? 17 Romeo seria, né? 35 esquerda, 17 Romeo. Aqui pegando aquela parte da decolagem, mostra aqui os callouts dos pilotos, né? Então, o piloto acima da direita, que é o que estava operando, ele anuncia que vai iniciar a decolagem. O piloto em instrução na esquerda confirma, falando checked. Thrust set. O outro confirma, checked. 80 knots, checked, tudo normal. E aí vem aquele auto warning de V1, né? Que a gente falou que é eletrônico. O comandante em instrução aí na esquerda também confirma V1 e rotate. Aí o comandante da direita que está voando, ele diz, não está indo, tem algo estranho, não está indo. O piloto que está lá no jump seat diz toga, né? Que é para dar potência máxima. O piloto voando diz confirma. O piloto no jump seat mais uma vez toga. E esse é o momento que a aeronave realmente sai do chão, né? Não há outras conversas nesse meio tempo, enquanto a aeronave estava ali raspando a cauda, não houve conversa. Até porque talvez eles nem tivessem percebido naquele momento. A aeronave começa a subir então, ele diz positive climb, piloto a gear up, quando o piloto no jump seat é o primeiro que percebe e diz tail strike. Passou 400 pés provavelmente aqui, eles começam a receber os alertas, ding ding. Piloto na esquerda confirma tail strike e ele finalmente, o piloto voando na direita, pede autopilot on. A partir dali, eles foram fazer os procedimentos deles. Tá aqui a rota que foi feita após a decolagem. Curvaram aqui um pouquinho à esquerda, foram seguindo.
Aqui já com certeza anunciaram o problema, né? Fizeram algumas voltas, entraram aqui em órbita, fazendo aqui uma entradinha deslocada lá, para provavelmente alijar o combustível aqui, ficar em órbita e finalmente retornaram aqui e pousaram na... Aqui parece mais que pousaram na direita, apesar do relatório ter dito ali que pousaram na esquerda, né? Acho que pousaram aqui na 35 direita, então. Aqui algumas fotos, né, daquele vídeo que a gente viu. O momento aqui que o trem de nariz sai do chão. Olha só que 3 segundos depois já está raspando a cauda aqui, arrastando a cauda, na verdade, né? Aqui está bem próximo, na verdade, e aqui finalmente ele começa a arrastar. Olha só como o trem principal aqui já começa a sair do chão também, ó. O tilt aqui do trem principal, como ele já está elevado aqui. Olha aqui, essa foto aqui dá para ver melhor, ó, dá uma olhadinha. Olha lá, raspando a cauda, e aqui ele está meio que já saindo do chão, né? Olha lá, aqui saiu mesmo já do chão, deve ter sido o momento que eles finalmente deram o toga. A cauda também já, nesse momento, sai do chão. Aqui, pessoal, aqui eu acho importante. Esse aqui seria o IFB dele, o programa de performance usado pela empresa. Então vocês veem aqui que tem um negócio diferente, interessante, né? No FMC você insere o peso zero combustível, que foi inserido corretamente. Porém aqui, para esse programa fazer os cálculos de velocidade, o que você insere é o peso de decolagem. Então você insere no FMC o zero combustível, o FMC vai somar com o combustível, vai dar o peso total de decolagem, e aqui insere-se o peso de decolagem. Aí que gerou confusão, e aí deu essa diferença de 100 toneladas. O programa então calcula, ó, você vê aqui que o flap está em ótimo, né? O programa vai calcular o melhor flap para essa condição de peso aqui, de 228.800. E ele calculou o flap 5, ó, aqui o peso, ó, 228.800. Temperatura assumida de 56 graus, que é uma redução bem considerável de potência. E as velocidades, V1 de 145, rotate de 149, V2 de 156. E aqui então eles fizeram quanto deveria ser se tivesse sido inserido o peso correto. Então olha aqui, em vez de 228.800, 328.400. E eles forçaram o flap 5, porque não quer dizer nem que era o flap ótimo para aquela condição de decolagem. Eles forçaram aqui só para ver quanto seria a velocidade de decolagem nessa condição que eles estavam aqui. Então, olha aqui, o peso então 328. Olha a diferença de potência já. Ainda assim era uma reduzida, estava 30 graus lá, estava reduzido para 38, mas olha a diferença de potência, já entre 92.6 para 101. Já é uma diferença importante. E as velocidades, V1 de 145 para 173, 18 nós de diferença. A rotate, que é mais importante, mais relevante nesse caso, de 149 para 181. Então, 32 nós de diferença. É muita coisa. O avião rodou muito antes do esperado. E olha, saiu voando. Esse avião saiu voando. Aqui então ele confirma essas diferenças, ó, o peso incorreto e o peso correto, 228 para 328, flap 5, as diferenças de V1 de 145 para 173, que deu 28, eu falei 18, né? 28, ruim de matemática. A rotate com uma diferença de 32 nós e a V2 com uma diferença de 30 nós. Estava reduzido com 18 graus de diferença, que dava uma potência aí de 8,8% menos do que deveria. E o relatório termina citando alguns casos parecidos, onde isso já havia acontecido, inclusive aqui começando com o 777 cargueiro da Air France. Tá? No dia 22 de maio de 2015, um cargueiro da Air France, um 777F Freighter da Air France, com o mesmo problema
de erro de 100 toneladas na inserção de peso e no cálculo de performance. Mais para frente, então, ele cita quantos casos parecidos com esse já tem registrados em todos os fabricantes aqui, Airbus 42, Boeing 64, que é um total de 118 casos de erros na inserção e no cálculo de performance na decolagem de aeronaves. Portanto, é um erro repetido que infelizmente aconteceu nesse voo da TAM aí. Aqui já na parte final então do relatório, a agência italiana passa as recomendações. Recomendaram aqui ao operador, no caso a Latam, reforçar o treinamento sobre o cálculo independente de performance, implementar mecanismos adicionais de verificação cruzada desses dados de peso e velocidade, avaliar a introdução de ferramentas automatizadas de validação de performance e reforçar os conceitos de CRM. A Autoridade de Aviação Civil, eles recomendam avaliar a necessidade de orientações adicionais sobre a verificação independente de cálculos de performance em operações de aeronave de grande porte. É óbvio que a inserção do peso ali no FB, no iPad, ele acontece de forma individual, ou seja, os pilotos, após receberem os dados de peso, eles inserem de forma individual, cada um no seu EFB, cada um no seu iPad. E depois, quando eles conferem entre si, aí sim aquela informação está então validada, né? O que aconteceu ali foi realmente uma falha nessa verificação. Ou os dois inseriram errado, ou acabou tendo alguma quebra de procedimento, onde não foi feita a validação e a conferência. É muito fácil julgar aqui da poltrona, né? E a gente vê em casos como esse, o pessoal às vezes que nunca nem entrou no avião, julgando o pessoal. Eles eram pilotos experientes, claro, cometeram realmente um erro, porém a gente sabe que na aviação um erro só não causa um incidente, um acidente. É uma série de problemas. Esse nosso gráfico aí que a gente usa muito aí do queijo fatiado, os problemas vão passando ali nos buracos do queijo, os buracos do queijo vão se alinhando, esse problema vai passando barreiras, se ele atravessa para o outro lado, o incidente ou acidente acontece. Nesse caso, houve uma última barreira ali que segurou, que foi a habilidade então dos pilotos em conseguirem fazer esse avião voar com todos os problemas e a partir dali executaram o procedimento como tinha que ser feito, muito bem executado, fizeram o alijamento e tiveram a calma, porque nesse momento não deve ser nada fácil, deve passar um monte de coisa na cabeça dos caras, tiveram a calma e a tranquilidade de aplicar os procedimentos, voar essa aeronave de forma segura de volta a Milão. Outra coisa que eu vi também foi muito, mas como é que um cara, ele não estranha que uma aeronave dessa, ela 150 nós de rotate para um voo de Milão para São Paulo, que é uma aeronave bastante pesada, como é que aquilo não bateu aos olhos dele, né? Realmente é uma questão válida, mas vale lembrar também, esses pilotos eles vão tanto o 777 como o 787. O 787 é um avião bem mais leve, é um avião com uma asa mais moderna, com velocidades, portanto, de decolagem mais baixas, e de repente aquele número ali para ele, isso uma opinião minha, né? Aquele número para ele não chamou tanto atenção assim como deveria. O outro piloto em instrução era novo na aeronave, vinha do Airbus também, talvez fosse um número que não chamasse a atenção dele, e tinha mais um piloto já também não tão experiente no jump seat. São algumas assim ideias que a gente pode também dividir, né? Porque simplesmente culpar da tranquilidade do nosso sofá é muito fácil. Erros acontecem. Esse aqui, graças a Deus, teve um bom desfecho.
Não para eles, né? Todos acabaram perdendo seu emprego, que é algo que eu também veementemente discordo. Eu acho que fica mais em caráter de punição. Eu acho que esses pilotos, com um retreinamento, eles seriam pilotos mais seguros do que qualquer outro piloto na empresa, porque eles teriam vivido na pele aquela situação, e tenho certeza que seriam pilotos mais seguros, estariam mais atentos ainda a esse tipo de problema e outros. Mas, infelizmente, na aviação, quase no mundo todo, normalmente é assim. Dependendo do prejuízo que isso causa à empresa, vai acabar, os pilotos vão acabar perdendo seus empregos. Eu acredito que a exceção talvez seja os Estados Unidos, com as unions. Elas fazem um trabalho muito bom nesse sentido, né, de proteger e apoiar os pilotos, a não ser, claro, que seja um caso assim de indisciplina, de violação absurda, né? Aí não, obviamente, mas no caso de erro eles fazem um bom trabalho, trabalhando junto às empresas para o retreinamento e requalificação desses pilotos. Quanto ao procedimento também, eu acho que mostrou-se que não é um procedimento livre de erros. Esse tipo de procedimento de inserção de dados de peso e performance são os mais variados possíveis. Empresas usam os modelos mais variados. A empresa que eu vou, por exemplo, já vem todo pronto. O despachante calcula tudo isso através dos programas que ele tem e já envia para o avião tudo pronto. É lógico que a gente tem também um procedimento de cross-checagem e validação daquilo, mas o workload nesse sentido é muito menor. E talvez fosse até o caso, como a agência italiana aqui recomendou, de verificar esse procedimento de validação e até mesmo de inserção desses dados aí, para melhoria desse procedimento e tentar criar uma barreira a mais para a segurança. Bom, acho que é isso. Falamos aqui um pouquinho, acho que falei até demais, né? Falamos aqui um pouquinho sobre esse lamentável incidente aí, acontecido em 2024 com o avião da TAM, no qual o relatório foi finalmente divulgado aí pela agência italiana. Meu nome é Henrique Mota, sou piloto de linha aérea e falo aqui da cabine de comando. E se você gostou desse conteúdo, quiser ver mais conteúdos assim, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e dá aquela forcinha pra gente. Valeu, obrigado!